Boa noite, gente linda, meus leitores e minhas autoras. Hoje a gente tá mais um dia numa live com a nossa querida Teté Feitosa. Então, se preparem, porque vem muito por aí, muito por aí. Então, vamos começar esperando a nossa linda, maravilhosa Teté. Aqui, deixa eu convidar a nossa gatinha. Assim? Oi, bom? Olá! Tá conseguindo me ouvir? Tô, tá me ouvindo? Tô sim. Calma aí. Peço perdão, porque eu voltei gripadíssima da Bienal. Ah, Bienal é isso, né? Tem um monte de gente junta. Oi. Boa noite, Marizinha também. Essa também tá ruim, acho que pegou todo mundo. É, oi, Todo mundo ruim. Todo mundo ruim. Bom, meu amor, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada por ter aceitado. é uma honra. Ah, é uma honra pra gente ter você aqui com a É, gente. Não que- tem como. Bom, pra gente começar o nosso podcast, eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre você, sobre como você começou essa carreira maravilhosa. Ai, quem dera. Ah, para com isso, mulher. Meu amor, pode falar, a casa é sua, fica à vontade. Ai, meu nome é Esther Feitosa, né? Vou me apresentar. Meu nome é Esther Feitosa. Tenho 26 anos. Eu comecei a escrever em 2023, publicado, né? De verdade. Mas eu já tinha escrito antes, só não tinha coragem para publicar. A coragem ficava no bolso. Não ia, não. E eu comecei a escrever porque eu precisava encontrar um refúgio para um problema que eu estava passando. Eu comecei a enfrentar o luto e, junto com ele, estava enfrentando questões de ansiedade, depressão, aquela avalanche pós-pandemia, né? Uhum. E aí eu comecei a escrever por causa disso, porque eu estava buscando refúgio nas palavras. E eu sempre digo para as pessoas que eu sou péssima para me expressar, mas eu encontrei a forma melhor de me expressar através das palavras. Eu sempre era aquela pessoa que mandava uma cartinha para uma amiga, fazia um texto bonitinho no aniversário. Então, eu sempre buscava, através disso, das palavras, me conectar com as pessoas. E eu Uhum. encontrei na escrita isso, o que eu procurava, né? E aí foi depois de ter escrito The Last Lap, que eu escrevi The Last Lap, ele foi meu primeiro livro. Não foi o primeiro publicado, mas ele foi o primeiro livro escrito. E o segundo foi Lonely Souls, mas ele foi o meu primeiro publicado. E aí eu criei coragem ali. Eu acho que foi uma coisa, nossa, vou tentar também. E aí eu comecei a ver a escrita como mais do que só transformar em palavras. Eu comecei a conectar pessoas, a coisas que eu gosto, a encontrar novas pessoas assim, ai, sei lá, eu gosto de Game of Thrones. Eu comecei a encontrar leitoras que gostam de Game of Thrones e começou a ler o meu livro por causa disso e eu fiquei, nossa, que legal, sabe? Encontrar pessoas que gostam dessa série que tem um final horrível junto com, É nossa, verdade. a gente finge que nunca aconteceu, mas Nossa, eu também odiei muito. nossa, eu apaguei da minha memória. Pra mim, só tem as 7 primeiras temporadas, não tem o final, aquilo ali não existe, acabou. E aí eu. Foi por isso que eu comecei a escrever, porque eu realmente precisava de um lar. Eu sempre digo nas minhas notas de autora que a escrita é uma casa, né? E eu escrevi isso em The Last Lap, que é uma escritora, por incrível que pareça, a Maju é uma escritora. Eu escrevi em The Last Lap que a escrita liberta. E Pior que é muito verdade. Eu passei pela mesma coisa que você. Recentemente, eu tive uma perda também e eu tive que parar.
para não sentir aquilo tudo, eu parei tudo que eu tava fazendo, aquela coisa louca de ver tudo que tinha que fazer, e eu fui ler. Eu simplesmente parei e falei, eu preciso ler alguma coisa pra tirar isso de mim e chegar lá no dia e tá tudo tranquilo, vai dar certo. É, foi basicamente isso, só que no meu caso foi escrevendo. Parecia que a leitura ela já não era mais o suficiente. Eu lia, 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 mas queria mais. Eu queria transformar o que estava dentro de mim em algo, Tá, em algo. E aí foi assim que começou a escrita para mim. Nossa, vou escrever. E é tanto que às vezes eu abro The Last Lap de 2022, que é o livro mesmo, o primeiro livro mesmo assim que eu escrevi, e vou ler. Porque às vezes eu preciso daquela Esther que estava lá escrevendo só para tirar ali da mente. Preciso dela para conseguir ser a Esther de hoje, que escreve mesmo, que tem a escrita como trabalho. Então, às vezes eu abro só para isso mesmo, só para dar. olha, você tá falando do The Last Lap e eu acho que foi o livro que eu mais te senti ali quando eu comecei, né? Quando eu conheci você como Uhum. autora, eu conheci como o primeiro livro. Então, eu até peguei ele para te fazer perguntas sobre ele, porque foi onde eu conheci você e eu acho que é um livro que, mesmo que você falou que não foi bem publicado, que você teve as suas modificações, eu acho que foi ali que você vê, nossa, essa aqui é uma Esther que chegou no último hoje, que também eu quero te perguntar, você vê aquela coisa de tipo, caramba, ela cresceu não só com ela, ela cresceu com a escrita, ela tá super e merece todo o reconhecimento. Eu falei, para! Sim. Então, E você eu queria muito. Ai, gente, não acredito! recebi esse ontem que eu cheguei de viagem e recebi. Não, muito lindo. Muito lindo. Eu já peguei aquela pastinha de, é, como fala? Ilustrações da Esther. Ah, Já fiz a minha pastinha. Eu não consegui ir na Bienal desse ano, mas ano que vem, com certeza, eu estarei lá. ai, aí a gente se encontra, tem esse encontro pessoalmente. Adoro, adoro. Eu fui no dia do ano passado, mas eu Aham. tava muito começando ainda. Eu falei, meu Deus do Já do céu. ano passado também foi bem distante, foi bem diferente desse ano pra mim. Não Nem foi, eu achei do ano passado, assim, um negócio meio assim. A desse ano, ela meio que como eu falo, deu uma organizada diferente. Deu uma organizada diferente do que a gente tava ano passado para esse, deu uma organizadinha diferente. Mas também aquela monte de gente, todo mundo tá lá. Eu acho que pro autor deve ser tipo, meu Deus, isso tudo vai me é, ver, não acredito. e na do ano passado eu não me apresentava como autora, né? Então, tipo assim, não é, eu não me apresentava como Esther Feitosa, só que era Esther. E aí liam no crachá, você é Esther Feitosa, é. Hoje, dessa vez não deu pra fugir. Não, agora não tem como que vai fugir um rostinho desse irreconhecível. Agora todo mundo sabe quem eu sou. É isso aí, mas é isso aí. Acho que você escreveu através da sua escrita, você conseguiu mostrar, porque eu já falei isso aqui uma vez, eu acho que isso vale para todas as autoras, que a gente, quando a gente não sabe falar, a gente expressa totalmente nas palavras do livro. Então é um pouquinho da nossa alma, um pouquinho do nosso coração, um Sim. pouquinho de nós, tá tudo ali. E é muito gostoso, porque a gente lê muito assim, vivendo aquela coisa, pegando. Ai, o personagem, meu Deus, chorou. Ai, meu Deus. Então, E tem. choro escrevendo, tá? Eu choro escrevendo. Todos Você os dias chora? Eu choro eu choro, lendo, viu? Olha, eu não escrevo, mas eu choro muito lendo. eu choro escrevendo. Nossa, eu. Por isso que eu choro também. Vocês choram assim, "Ai, quem é É, aqui?" sempre digo que se eu não chorar, minhas leitoras não vão chorar. Então eu choro Ah, escrevendo. é. Bom, pra gente começar então o nosso The Last Lap, vamos. É, Vou começar com Maju, então. A Maju vive sobre a sombra da perfeição, das expectativas da família dela, né? Como foi construir a Maju dessa imagem impecável dela? Maju carrega mais de mim do que eu gosto.
Jura? Carrega mais de mim do que eu gostaria. A Maju, ela vem de uma Esther que queria tirar muitas notas boas para sempre orgulhar os pais, de uma Esther que prestou vestibular muito, muito cedo. Tipo, eu prestei meu primeiro vestibular com 16, prestei com 17, eu passei na faculdade antes mesmo de terminar o ensino médio. Uhum. Então, essa perfeição que ela quer sustentar para todo mundo vem da Esther adolescente, que tentou sustentar uma perfeição para todo mundo, que tentou não decepcionar ninguém. Eu até trato isso na terapia, que às vezes eu não quero decepcionar as pessoas ao meu redor, mas é inevitável, a gente vai decepcionar as pessoas. E aí a Maju, ela traz essa dualidade interna entre ser médica, ser autora, por conta disso, porque ela não conseguia ver o equilíbrio entre os dois. E era como eu me enxergava quando eu comecei a escrever também, porque eu estava na faculdade de Direito, tinha trancado, e eu voltei. E aí eu sempre me perguntava: será que dá para ser os dois? Será que eu vou ter que abrir mão de um para fazer o outro? Será que eu vou conseguir equilibrar? E eu vejo várias autoras que equilibram isso, uma faculdade, um emprego e tudo mais, mas eu me perguntava se eu ia conseguir fazer isso. E na época, como eu já tinha escrito em 2022, antes de publicar, eu tive que reescrever, né? E aí eu abri ele para reescrever e eu coloquei muito de mim na edição que tá na Amazon. Hoje em dia tá a segunda edição, né? Que eu atualizei depois de uma enxurrada de críticas em cima do livro. Oh, meu Deus. Mas, mas aí foi com isso que é um produto. Tem gente que ama, que The Last Lap é o livro favorito da vida, que começou a me acompanhar por The Last Lap, leu todos, mas que olha pra ele e diz assim, eu li todos, mas esse é o meu favorito. Mas tem gente que odeia. Diz que é o Eu que acho menos. que a Maju é um espelho da Té. Isso. Espelho de uma stack que nem todo mundo conhece. Isso, você meio que colocou realmente a sua vida ali, mas em vez de você só mudou alguns pontos, por exemplo, ela fez direito e ela é medicina e você estava no direito, então Isso, você estava tentando ali meio que se autodescobrindo, porque isso, realmente na adolescência a gente nem sabe o que a gente quer. Eu tenho um irmão de 20 anos que não sabe o que quer ainda. Então, sim. mesmo ele fazendo psicologia, ele já fez direito. Então, quando tá se descobrindo ainda? Então, a Maju é um espelho da Esther. Isso. E aí a construção dela foi todo com base nisso. É tanto que na primeira edição a Maju tinha 19 anos. Ela era bem mais nova. Quando eu fui botar na Amazon, eu envelheci ela, eu troquei a idade dela, eu acho que ela tem 21, 22, eu não lembro. Mas na primeira edição ela tinha 19 anos e ela era vestibulanda. Então ela nem tinha passado na faculdade ainda. Mas aí quando eu fui publicar no final do ano, eu mudei mais da história, amadureci um pouco, e aí coloquei ela com 21, eu acho. Mas também é nova, tipo, 21 anos, você ainda tá ali começando a escolher, tipo assim, a crise dos 20, o que que a gente vai fazer pelo resto da vida? Então a Maju, ela explicava, o que que eu vou fazer pelo resto da minha vida? Eu vou ser autora ou eu vou ser médica? E ainda tinha a mãe pressionando, então deu aquela estrenada na cabeça dela. Por isso que eu digo, ela carrega muito mais de mim, porque eu respondi na caixinha hoje que eu fiz tecnólogo, eu sou tecnóloga em logística, mas, tipo assim, eu não exerço a minha profissão. Tipo, a gente tá de 17 anos, por que que ela escolheu essa profissão? Por que é essa? Coisa E aí hoje eu lido com as consequências da escolha dela, porque eu fico 2 anos fazer com isso? Não sei. Pelo menos você mexe no computador, É, você, desse né? jeito. Eu tô aqui no tecnologia da informação, então, Entendeu? É bem legal a gente passar por essa etapa da vida aí. sim. Bom, o Christopher é um playboy, bad boy, com aquela imagem conturbada que carrega traumas e pressão. Bom, todo mundo tem aquela pressãozinha familiar, né? Sim, Todo bad boy sim. tem aquela pressãozinha familiar. E como que foi você equilibrar o lado cafajeste dele com o lado vulnerável? Porque uma hora ele tava, outra hora ele tava, meu Deus. Então, como que foi escrever, né, desse jeito? Aí foi muito engraçado. Eu amo o Christopher. É tipo assim,
engraçadinho. Ele tinha uns momentos que eu ia lendo, eu ia escrevendo e ia lendo o que eu já tinha escrito. Aí o Christopher soltava uma pra cima da Maju e a Maju ficava com raiva. Aí eu ficava, meu Deus do céu, ele é muito, muito bom, sabe? Tipo, como é que eu posso definir Christopher Fiorenzi? Não dá pra definir ele. Ele, tipo, tinha hora que ele queria ser vulnerável, mas ele acabava sendo cafajeste e eu tava aí na frente do computador. Sei lá, tem uma cena. Essa cena eu lembro, porque eu fui tirar corte pra mim postar no TikTok, que é uma cena que, depois que eles passam a noite juntos, Uhum. ele pede pra dormir com ela do lado dele, porque ele dorme melhor com ela. E aí ela fala, ah, mas a gente só dormiu uma vez junto, então muda esse disco aí que é mentira. E aí, tipo, na hora que eles se abraçam, aí ele fala, ah, Maria Júlia, ela bate o pé, né, na ereção dele e fala, ah, Maria Júlia, teu corpo é bonito. E aí, tipo assim, ele tava querendo ser vulnerável, mas ele solta uma dessa. Tipo, e ela fica brava. Então, tipo, ele é um equilíbrio perfeito, sabe? Ele sabe que. E o melhor de tudo, ele sabe que ele erra, mas ele continua errando. Então, torna tudo mais engraçado. Equilibrar esses dois lados dele foi bem fácil, foi bem leve, porque ele é assim. O Christopher, quando ele precisou ser vulnerável, ele foi de verdade. E os momentos mais legais dele envolvia sempre o piano, que tornou muito musical esse lado, que eu amo música, então sempre do lado, sempre que ele precisava ser vulnerável, ele estava tocando piano, tanto que ele se declara para ela tocando piano, então eu vi que ali era o momento de vulnerabilidade dele. Aquele momento é assim, Acho que ali eu me derreti, né? via que ele, né, conquistaria o meu coração pelo resto da vida. Mas foi naquela cena. Foi. E quando ele precisava ser engraçado e provocar ela, porque ele sabia que provocando ela despertaria o lado verdadeiro dela, seria a Maju e não a Maria Júlia. Foi bem legal equilibrar isso, porque eu conseguia ver mais deles dois, sabe? A sintonia dos dois. E às vezes o Christopher é sempre, eu via como ele, como um amigo meu que eu tenho, que ele sempre é um amigo que implica, e aí vai mostrando aquele lado mais seu divertido. Então, mostra que a vida pode ser leve, sabe? Apesar do Sim. peso. Então, esse equilíbrio dele foi por causa disso. Mostrar pra ela que a vida pode ser leve. Não, a relação dos dois no livro, elas têm aquele desprezo, É, mas também tem aquele contrato da convivência e tudo mais, né? Qual foi o maior desafio de fazer a transição deles de inimigos para amantes? ai, o maior desafio. Ó, na primeira edição, que foi a que eu publiquei em 2023, Uhum. disseram que foi muito rápido. A transição do Enemies, né? Eu nem acho que eles são tão Enemies. É mais aquele haters que eu te odeio, mas eu não te odeio, eu odeio querer ficar com você. Eu acho eles dois mais assim. Disseram que foi muito rápido. Quando Uhum. o livro, ano passado eu reescrevi ele e lancei a segunda edição e foi a que virou físico. O maior desafio foi não destruir a experiência de quem leu a primeira vez e gostou. Porque muita gente leu e gostou do jeito que estava. E aí, quando eu fui reescrever, eu não quero destruir essa experiência. Então, eu comecei a inserir cenas que traz esse equilíbrio do que a gente estava falando. Do lado engraçadinho com a vulnerabilidade. Eu dei mais momentos vulneráveis ao Christopher, mais falas vulneráveis a ele também. Dele dizer que a rotina é puxada, dele dizer que a forma como traz é meio solitária e que ela é, querendo ou não, um equilíbrio ali para ele, é um ponto de paz para ele. Então, desmembrar algumas cenas que eram mais rápidas e dar novos momentos para eles foi quando eu encarei esse desafio de tipo assim, hoje eu vejo que a transição não foi mais lenta, foi da forma que deveria ser. Mas a Esther de 2023 não tinha maturidade para fazer. E é tanto que quem leu nessa segunda edição de a mudança do haters pro lovers foi mais gradativa. Foi nesse CD. Eu não converso com ninguém, mas eu vou conversar com você. Eu perdi uma corrida, por exemplo, na primeira edição, o Christopher era invencível.
perdido nenhuma corrida. Na segunda edição, eu coloquei ele com pódios mais baixos, não primeiro lugar. Coloquei ele fora da zona de pontuação. Coloquei ele perdendo uma corrida para mostrar que o trabalho dele não é só ganhar. E quando ele perde, ele encontra nela ali Um ponto de paz. isso. Por exemplo, tem uma cena deles que é recente. E, tipo assim, The Last Lab é meu livro favorito, então eu releio ele às vezes. Tem uma cena que eles conversam que ela fala pra ele assim, tudo bem não ser bom em tudo. Tipo, quando ele perde, ela fala pra ele, tudo bem não ser bom em tudo. Então eu achei que ali foi um momento assim, eles têm um diálogo bem grande e naquele diálogo mostra que o amor já estava acontecendo, mas eles não estavam enxergando. Então hoje eu vejo que essa transição foi mais tranquila, sabe? Do haters pro lovers. Então, o meu maior desafio em The Last Lap foi não quebrar a experiência das minhas leitoras que chegaram por causa dele. Sim. E leu a primeira edição, e aí atualizou o arquivo, e aí vai encontrar outra coisa. Não. Eu quero que tenha um pouco da nova Esté, mas que continue com a essência da primeira, da que publicou, empolgada ali, sabe? Não, é maravilhoso o livro. Eu também, meu Deus. Eu chamo ele de livro conforto pra mim. Eu Ele é gosto tanto dele que ele, pra mim, quando você tá aquela, tipo, meu Deus, esse livro foi tão assim, eu preciso de. É um meu livro conforto. eu, com É eles. você também? Sim, com eles dois. O universo da Fórmula 1, eu sou apaixonada pela Fórmula 1. Você tocou no meu ponto fraquíssimo, fraquíssimo. É uma dinâmica, assim, muito específica pra colocar no livro, até porque a autora vai ter que conhecer como é a Fórmula 1, onde passa, onde vem, o carro, a marca, como que perde, como que pode. Que eu recebi. Não é? Porque você tem que pesquisar muito sobre a Fórmula 1, então é um ponto muito específico. E Sim. aí, esse processo de você ter falado, não, vai ser Fórmula 1, eu vou chegar nisso, e você tornou, assim, a Fórmula 1 um negócio interessante, para que ele perdia. Era, meu Deus, tadinho. E a hora que ele ganhava, você tava assim, meu Deus, é isso. Então, Vibrando junto com. Foi uma das principais críticas que eu recebi, porque eu coloquei como na nota de autora que eu tirei minha licença poética e eu tentei fazer o mais fiel, né, para todo mundo. Então, tipo, eu tentei trazer a Fórmula 1 como ela existe, mas eu tirei a minha licença poética. E muita gente criticou, porque, o Christopher é invencível. Ninguém nunca assistiu Max Verstappen monopolizando aquelas corridas, ganhando todas. Porque o Christopher não sei o quê. Mas a Maria Júlia é uma chata, ela não entende de Fórmula 1, como ela vai namorar um piloto? E eu já tinha escolhido a Maju não entender para explicar. E aí, quando eu fiz a maior burrice da minha vida, eu abri o Scooby. Autora, não abre o Scooby, não, não. O seu livro é assim, para quem gosta, gosta, acabou. Eu abri o Scooby. E aí disseram que o livro não trazia verdade da Fórmula 1, que a Fórmula 1 tinha sido jogada. E tarararará, e tá. Só que eu nunca tinha lido um livro de Fórmula 1. Eu não, tem vários no mercado e eu não li nenhum para escrever Maju e Christopher, porque eu escrevi eles antes de entrar no meio literário, né? E era leitora, assim, de ter um perfil quando eu escrevi Maju e Christopher. Então, como eu ia saber como as autoras faziam em uhum. livro? Nem por impulso, né? Que hoje é o nome, é Por Impulso, da Lauren Ash. Eu não tinha lido. Então, tipo assim, eu peguei um livro que estava escrito e publiquei. E aí, depois dessa enxurrada de críticas, que ainda tem, eu acho que avaliações negativas na Amazon, eu não olho, né? Mas eu acho que ainda tem. Na época eu olhava, e aí eu fiz mais pesquisas, eu pesquisei mais, eu me aprofundei mais, eu reescrevi o livro, sanando essas críticas, é tanto que eu tirei o aviso que tinha da licença poética. E disse, olha, agora o livro tá conforme tá lá, a gente tem. E eu até trouxe coisas que ficou bem legal, como por exemplo, o livro agora na segunda edição tem uma página de fofoca, que antes era citada. Ai, adoro. E agora tem a página de fofoca e ela vai seguir até o final, né? Até o último livro, que são quatro, ninguém sabe, o pessoal não sabe porque são todos livros únicos, mas são quatro livros. E aí vai até o final a página de fofoca metendo mal em todo mundo. Meu E Deus, olha isso. Tem um e mais um monte vindo aí. tá vendo? E aí eu coloquei a página mesmo oficial, que narra a Fórmula 1, fala sobre pontuação. Aí nesse veio mais assim, eu não me aprofundei tanto na pontuação,
quanto eu gostaria, mas eu trouxe a pontuação, eu trouxe questão na tabela, campeonato de pilotos, campeonato das escuderias e tudo mais. Então, assim, eu detalhei mais as pistas. Teve pista que eu escolhi, por exemplo, sei lá, vamos falar, reclamaram que não tinha conversa sobre tática, sobre nada disso. Eu coloquei lá uma conversa com o Christopher e a mãe dele, que é engenheira, e ela vai lá, Marisa, ensina tudo pra esse povo, que o povo tá... Eu não estudei, não pesquisei. Coloquei pessoas explicando a Maju, como por exemplo, sei lá, bandeira vermelha. O que é uma bandeira vermelha? Eu não lembro de cabeça, mas tá lá no livro. Você vai ver uma conversa da Kiara explicando pra Maju o que é uma bandeira vermelha. Então, foi a forma que eu encontrei. A Maju ser leiga na Fórmula 1 foi intencional. E nessa segunda edição, com mais maturidade, porque a escrita é uma evolução, é um processo de treino. Você vai escrevendo e vai melhorando. Não dá pra dizer, ser boa no seu primeiro livro. E aí você pega pra mim, em 2022, escrevendo uma coisa que, tipo assim, escrevi Fórmula 1 porque é um dos esportes que eu acompanho. E me criticaram muito. Imagina eu chegar e ter que reescrever tudo, e foi o que eu fiz, eu reescrevi tudo. E ficou. Eu acho que hoje ficou melhor. Eu teve influenciadoras da Fórmula 1 que eu acompanho, como a Malu, que eu não sei se você já ouviu falar dela, não sei falar sobre o nome dela. A Malu é uma das influenciadoras de Fórmula 1, que a gente fez uma publicidade com ela e ela gostou muito do livro. Ela disse que eu conseguia equilibrar bem o romance e a Fórmula 1. E é isso que vai acontecer nos próximos livros. Esse ano, a irmã do Christopher, que é a Kiara, finalmente, depois de 2 anos enrolando, eu vou trazer esse livro. E eu já deixei claro, não vai ser um livro assim, cheio de técnica. Não. É um clichê, é um livro que vai. Eu quero equilibrar de novo o romance e a ficção, e foca o romance, porque é um romance. Sim. Enfim, eu tive que pesquisar, mas deu certo. Eu acho que deu certo de alguma forma. Não, deu super certo. Eu acho que o livro tá, assim, tá muito bom. Então, Ai, eu obrigada. li o primeiro, eu acho que a segunda edição eu não li, né? Porque eu li lá antes, bem no início. Então, acho que a segunda versão ainda não li. Eu gostava dele da primeira versão, então eu vou voltar pra segunda versão agora. Então, como eu já queria um livrinho bom, já tá aí, pronto, mais um pra mim voltar ali de novo. Vai matar a saudade. Nossa, tudo que eu queria. Eu gosto muito do Christopher. Eu acho que mesmo ele. Eu acho que todo carinha tem que ter um pouquinho da cafajeste, aquele. É, sim, nessa edição ele tá mais ciumento, ele tá. Ei, delícia, aquele Golden. Ele não é mais tão golden assim. Ele sai da Itália e vai pra Mônaco, porque o ex-namorado da Maju tava lá, então Meu Deus! ele teve umas crisezinhas de ciúmes, ele trabalhou mais nessa edição. Bom, então a gente finalizando as nossas perguntas do The Last Lap, Uhum. vamos pro seu último lançamento, Ai, que são nossas cicatrizes, que, poxa, tá de rasgar o verbo e tudo mais, que tá muito bom. É um livro também que você. Eu li em 2 dias, porque a rotina pega um pouquinho, mas eu li em 2 dias assim. Comecei num dia, terminei no outro. ele acho rápido. Ainda acha rápido! Porque tanto faz, Quando tinha mais tempo, eu li em um dia. Agora a rotina tá um pouquinho assim, sim. sabe? E qual foi o momento mais doloroso de escrever nessa história? E qual foi o momento mais libertador de escrever? Nossa, cicatrizes. Escrever nossas cicatrizes foi libertador em si, o livro inteiro. Eu, como na nota, né? Eu tenho uma nota antes da dedicatória. Uhum. E 2 dias antes do meu aniversário. E eu já tinha começado a esboçar, o Trello dele já estava pronto. E eu só ia começar a escrever. E aí eu já tinha só o prólogo nessa altura do campeonato. Porque eu sempre escrevo o prólogo e vou deixando ali a estruturação do livro pra ver o que eu vou fazer mesmo. É aquela história, vou deixar os personagens falar comigo. E por incrível que pareça, foram dias de silêncio, porque eu já vinha. Quando eu tava terminando de lançar The Paul, meu tio teve um AVC e o término de The Paul foi muito difícil, porque eu fui xingada na DM do TikTok, porque os vídeos viralizaram, o livro atrasou, e eu tornei público que estava passando por um problema pessoal, porque eu passei por vários problemas pessoais de 2023 para cá e nunca tornei público. Já deu pra perceber que eu sou um pouco reservada. Uhum.
E aí eu tive que tornar público para as pessoas não me xingarem, não falarem que eu tava atrasando o propósito para ele ficar mais famoso, né? E aí eu lancei The Paul e o lançamento do The Paul foi incrível, muito, muito legal. E aí quando foi em março, no dia 20, meu tio faleceu. E eu já tinha começado nas cicatrizes. Não tava engatada na escrita ainda, mas já tinha ali. E aí foi o momento que eu fiquei mais em silêncio. Eu digo para todo mundo que ter nossas cicatrizes foi abrir as minhas cicatrizes. Tá. Porque eu tava passando por um processo. Eu me senti como a Esté de 2023, lançando o primeiro livro dela, com a premissa e um sonho. E só que era a Esté de 2025. Era uma Esté que já vinha de lançamentos que não. Que crescia o trabalho dela, mas que ainda não tinha dado uma visibilidade. Era a Esté que vinha de um lançamento. Meu primeiro lançamento no ranqueado foi Denol. E aí, depois dele, eu lancei Depol e Depol foi criado de novo. Então, as pessoas começaram a criar uma expectativa. E aí, Denol, as pessoas começaram a voltar e ler meus outros livros. E eu ficava assustada com isso, porque, nossa, as pessoas vão ler os livros que já estão lá na Amazon. Desses aqui, que a minha autocrítica, esses aqui são melhores. Lá, que tá lá atrás. Não, não. Mas era essa Esther tendo que vender um livro de um casal que nunca foi citado, só foi citado em um livro que não era conhecido. Tá. E, tipo assim, eu publicava, eu tava, até falava para as minhas betas estão aqui, elas jogam esse print na minha cara sempre que possível. Que quando eu tava falando das rainhas, que é a série Denol e Depol, e tem mais dois livros, eu tinha curtida, eu tinha interação, tinha tudo. Quando eu tava falando de nossas cicatrizes, eu me sentia tentando conquistar todo mundo de novo, como eu fiz lá em 2023. Mas escrever nossas cicatrizes foi libertador, ele todinho. Eu libertei que posso sim fazer coisas novas, eu posso sim escrever um casal novo, eu posso sim Sim. escrever coisas que, tipo assim, sair da minha zona de conforto, que querendo ou não, as rainhas, elas eram um pouco minha zona de conforto, e que eu precisava escrever aquele livro para continuar sendo autora, porque eu não me enxergava mais como autora. Eu sempre Entendi. que ele é uma carta aberta do meu coração, ele é muito íntimo. Foi a Esther que escreveu. Então, o momento mais doloroso de escrever aquele livro é um capítulo específico, que é quando a Yara perde a paciente. Tá. E aí ela perde a paciente. No passado, ela revela o plot pro Ricardo dentro do elevador. Nó. E aí corta pro passado. E aí ela revela. Ali você vê ela perdendo. Ela não tá perdendo a paciente, ela tá perdendo ela mesma. Você vê que ela tem aquele momento que ela olha ali pro corpo da paciente, ela olha pro que perdeu tudo e ela se perde. E aí você vê ela na cena seguinte, você vê ela se automutilando, porque atrás da cena eu tentei ser o máximo delicado possível naquela cena, mas não tinha como ser de outra forma, até falo. Não tinha como amenizar mais do que eu amenizei. E ali eu percebi que Nossa Cicatrizes falava sobre uma coleção de perdas minha. Eu me É, perdi, até tem a parte de que você equilibrou, né, na responsabilidade dela, tanto a parte de estar ali, né, fazendo e curando, eu tô aqui pra curar, mas eu também estou a parte de força dela, sim, de estar ali na força dela. Eu acho que essa parte de construir, né, equilibrar esses dois, foi muito difícil pra você construir ou foi, não, muito não, foi muito difícil? foi. Foi porque eu precisava, eu tinha começado a era de nossas cicatrizes, e aí eu tava divulgando o meu trabalho no TikTok, o vídeo começou a entregar, as pessoas começaram a querer saber sobre. Então, assim, eu precisei equilibrar dentro de mim a minha dor e a minha força de terminar o livro e entregar para as pessoas. Então, a força da. A Yara, eu sempre digo assim para as meninas, quando a gente está conversando, que a Yara, ela me deu muita força e é muito
engraçado, porque a Maju, eu sempre relaciono elas duas. A Maju era estudante de medicina e foi uma personagem que foi, assim, essencial para mim como autora hoje. Acho que todas essas personagens são maravilhosas. Eu fui parceira de você em um livro. Qual? Eu não sei falar muito o nome dele. Eu sei que é do Independence. O último, Racket Souls, Esse. WS, de Augusto e Maressa, outra personagem que eu amo muito. Eu fui sua parceira nesse livro. Eu tava lá e eu lembro até que você mandou o link de resgate dele. E eu até peguei e falei assim, não, eu já tenho os porque eu não vou ter mais um. Sim, E aí eu já tinha ali os dois primeiros e voltei pra ele. Então, assim, não posso falar muito dos seus livros que eu gosto de todos os seus personagens. É, mas eu queria te perguntar do Ricardo. O Ricardo, ele é um personagem emocionalmente comprometido. sim, Mas ele é aquela pessoa também que tenta fazer o certo. sim. E essa coisa dele foi assim, tranquila, ele veio numa boa. Não veio comigo, também não veio. Ele tentou fazer o certo até demais. Eu acho que o Ricardo, até eu falo, nossa, o Ricardo queria muito ser pai. E ele tentou, assim, quando ele se tornou pai, é incrível como ele segurou aquilo ali, que ele tentou fazer o certo até o último minuto, e no último minuto é que ele revelou, né, a verdade em relação a essa parte da história, que o Ricardo, ele queria fazer o certo até demais, e quando eu via, eu disse assim, meu filho, essa mulher te ama. Faz alguma coisa. A Agora Maristela, reage, né? a Maristela era eu. Era o fã-clube ali de Ari que era eu, dizendo, minha filha, ninguém traiu no Brasil. Todo mundo traiu. E ele era muito difícil, porque ele dizia, não. Sempre que eu não vou escrever os personagens, às vezes eu tenho umas conversas com os meus personagens. Olha, meu amigo, a gente tem que. Se eu emparco num capítulo, eu olho, eu vejo quem é quem é que vai narrar e digo, olha, a gente precisa terminar isso aqui. Você me ajuda, eu te ajudo. Vamos dizendo o que você quer dizer. E o Ricardo, ele era tipo assim, eu não vou revelar o que aconteceu, mas eu também não vou abrir mão do que eu tenho. Porque se eu revelar o que aconteceu, eu conquisto a mulher que eu amo. Mas isso vai fazer com que eu abra mão do que eu tenho. Que é ali a relação com os filhos e tudo mais. Foi uma E, dualidade ali, né? Na hora de... nossa, às vezes eu olhava pra ele e dizia, meu filho, vai falando, porque o livro tem que andar, tem que ir pra algum. Sim, Então foi bem difícil equilibrar, porque o Ricardo, ele é o meu personagem mais golden até agora. Eu acho que ele é mais golden até que o próprio sobrinho dele, que é o Teldo. O Teldo também é um personagem bem golden, mas acho que é um mal dos Timbergs, esses personagens amorzinhos, mas amorzinho, né? Não, até a história deles, né? Tipo assim, você acredita que amores interrompidos, cheios de dor, depois de tanta coisa que eles passaram, pode ser reconstruído, assim, na base total da confiança, que, meu, agora chegou minha parte de ser feliz, saindo pra lá, é minha vez. acredito. Assim, não acredito tanto em segunda chance. Apesar de todos os meus livros serem de segunda chance, o que me choca muito. Todos os meus livros são de segunda chance, mas eu não acredito muito nelas. Mas eu acho que nas circunstâncias deles, eu acho que sim. Se chegar naquele ponto ali de que eles conversaram, naquela cena que eles foram pra cabana lá isolada, que eles conversaram, que foi o momento mesmo ali de resolver tudo. Então eu vi que ali eu vi que o casal realmente merecia ficar junto. Porque até então eu tenho as minhas dúvidas. Como eu escrevo segundas chances, eu tenho as minhas dúvidas do próprio casal até o momento que eles ficam juntos. Eu não Tá. confio que eles vão ficar juntos. E, por exemplo, o Gabi Luiz foi um deles, um casamento em crise que eu fiquei olhando pra mim dizendo, será que eles vão ficar juntos mesmo? Porque eu tenho que entregar para as pessoas um livro que as pessoas acreditam que depois do epílogo eles não se divorciaram. Então, será que Yari, que com tudo ali, com a questão da mentira dela, a questão dele ter escolhido ele mesmo quando foi embora, será que eles vão ficar juntos?
Quando ele volta, descobre que ela casou, descobre que ela tem filho. E ele volta com duas crianças. Então, assim, será que ela vai acreditar nele? Então, foi bem legal ver o desfecho ali, o final Sim. mesmo. Deles dois conseguindo superar isso na rotina. Foi o meu primeiro livro que eu não dei o boom e terminei o livro. Eu mostrei a rotina, mostrei ela voltando a operar, mostrei eles saindo para jantar e eles tendo aquela emergência médica. Eu mostrei coisas para tentar validar. Não, essa segunda chance, depois de 20 anos, porque foram 20 anos, essa segunda chance vale a pena, sabe? Vale muito a pena. Então, eu acho que sim, nessas circunstâncias vale. Parece aquele filme de Cartas por Julieta, depois de 50 anos a mulher Sim. reencontrou a pessoa. Eu amo esse filme, meu Deus. Eu também gosto muito. Eu Eu já, assisto ele. eu já assisti muito ele também, Cartas para Julieta. Eu fico, gente, depois de 50 anos. É, tem amor em todas as cidades. Não, Sim. E às vezes tá distante, tá longe, mas aí volta pra sua vida. Mas aí depende. Tem que ser um personagem tipo Ricardo, tem que ser um personagem tipo personagem, sabe? Não pode ser qualquer um também, não, porque senão é não perigoso. vale, né? Deixa pra lá, né? Não vale a pena. Bom, vou perguntar agora pra você, Tá. a Teté Feitosa. O que te inspirou mesmo mergulhar totalmente? Tipo assim, eu não vou desistir da minha escrita. Agora eu me identifico como autora e daqui eu vou. Como é que você conseguiu mergulhar e falou, agora eu sou, sim, a autora Teté Feitosa? Nossa, eu ainda tô nesse processo, se eu for honesta. Porque, querendo ou não, às vezes eu ainda duvido muito do meu trabalho. Quando eu vou fazer um livro novo, eu perguntando para minhas betas. Você acha que as pessoas vão ler? Eu pergunto para todo mundo. Você acha que as pessoas vão ler esse livro? Essa ilustração tá boa para as pessoas quererem ler? Eu fico assim, em todos os meus lançamentos. Então, o momento que eu olhei, eu tava eu tinha terminado o WS, eu tinha publicado o WS. E aí, até ali eu ainda tinha minhas ressalvas. Porque eu vinha de lançamentos que não eram tão boom. Tipo, não era como é hoje. Hoje eu posto um vídeo, o vídeo pode vir a viralizar, e às vezes até eu me deparo com comentários, como por exemplo, eu li, eu amei. Eu deparei com um comentário de uma moça num vídeo meu, disse assim, a minha infiel favorita, se referindo a Yara. Então hoje eu encontro isso. Mas no começo não era. E a escrita é um trabalho solitário, é um trabalho que é difícil. Eu escrevi isso nas minhas notas de autoras de The Hate of Love. E quando eu comecei, eu me deparava numa situação em que eu me sentia falando sozinha. Em Ragged Souls, que foi o livro da Marissa e do Augusto, que foi antes da Clara e do Alexandre, que são tios deles, que deu esse boom. Sim. Esse livro foi o livro que teve mais visibilidade da série. A gente inovou no feed, que foi um tabuleiro de Monopoly. A gente trouxe ilustrações diferentes. Então, eu vi o meu trabalho sendo visto. E as minhas leitoras que já vinham lá de Lonely Souls, dentro do meu grupo de leitoras, incentivando o meu trabalho, lendo os meus livros e surtando, quando eu vi elas assim vibrando com esse casal, que foi um casal que a princípio não foi bem aceito, porque quem leu Clone, ele sabe por que eles não foram bem aceitos, Uhum. sabe que teve a questão do lance da Maressa e do Ethan, da Serena e do Augusto, que foi um troca-troca basicamente de casal, que muita gente hoje, até hoje, não desce. Eu ficava, será que as pessoas vão ler o livro da Maressa, vão entender o porquê que ela é como ela é? E quando eu vi as pessoas querendo ver ali, eu fiquei mais assim, nossa, eu acho que dá pra seguir nisso. Eu acho que eu tenho como conseguir seguir Não, eu acho que ficou ótimo. Assim, eu nessa já li carreira ali. muito, eu já li bastante esses negócios de diário em reverso. Então, assim, Ai, não, mas não me afetou muito, sabe? com muita gente. Quando chegou lá no AWS, eu já tava, caramba, Torcendo. tem como melhorar isso aqui? Tem. Ela até mostrou que tem, sim, Ai, como melhorar. E uma pergunta de você pode dar alguns spoilers do que vem por aí? posso. Ih, As minhas assessoras
tão nessa live, eu acho ainda, não sei, mas eu posso. Meu Deus. Eu já dei que The Last Race vem esse ano, né? Depois de dois, 2 anos. O meu próximo lançamento é o terceiro livro das rainhas, né? Que é The Hate of Love. Um spoiler que eu posso dar deles, que vai ser bem legal. Hum, Tá. Esse livro ele mistura um pouco da Esther de hoje e da Esther que escreveu Serena e Ethan se provocando pela universidade. meu Deus. É o Enemies to Lovers. E a maior revelação é que é o primeiro Dark Romance que eu vou escrever. Ele foi depois de ler, de escrever a lista de gatilhos, de tudo. É o pior da lista de gatilhos, né? Aí chegou na conclusão que é um Dark Romance. Então, Meu Deus, eu tô nossa, assim porque eu adoro também. eu e a Mari somos viciados em Dark, então, nossa. Ai, eu sou apaixonada por Dark Romance e romance de máfia. E aí eram dois segmentos assim, que eu queria explorar, né? E aí eu consegui com The Hate of Love explorar um pouco do Dark Romance. E aí é tanto que a capa dele vai ser alterada, vai ter lá o lembrete, que é um Dark Romance das rainhas, é o único que tem. Tinha os outros livros mais. Um spoiler bem legal é que a gente vai migrar pra máfia, a gente vai ter romance de máfia no Teteverso. É, a gente vai Meu ter. Deus, olha, foi assim. Foi, foi Espelho atrás de. Não, a Ellie tá aqui. Isso, meu Deus do céu. Mas assim, tem que dar aquele negocinho, só falar assim, olha, a gente tá chegando, coisas maravilhosas por É, aí, vou entendeu? jogando, vou Máfia, jogando. Dark, Máfia, Dark, Fórmula 1, tá, Fórmula 1, é tudo esse ano assim, estamos voltando. carregado de TT, entendeu? Não tem como. Ai, mas que Nossa, bom. eu adoro mafioso, adoro Dark, adoro Fórmula 1. Eu acho que esse ano eu vou ter que falir Lendo tudo. lendo tudo. Lendo tudo. Nossa, é muito legal essa parte de você estar abrindo novas coisas para você até. Porque eu acho que deve ser um desafio. Você tá num determinado nicho, né? Num determinado. Aí essa tropa é o que mais gosto de fazer. Aí você muda literalmente para um negócio mais. Ah, isso aqui é um preto legal. É isso. Foi essa transição ano passado, quando eu comecei essa transição com o Augusto. O Augusto da série é o personagem mais anti-herói, digamos assim. Uhum. É um bad boy, ele é um. Ainda que meu telefone tá descarregando e o carregador não tá descarregando. Pronto. Ele é um bad boy, ele anda de moto, ele anda com um cigarro entre os lábios, essas coisinhas assim. E aí, foi com ele que eu trouxe um personagem mais, tipo assim, eu vou fazer o que for preciso pra ficar com a mocinha. E aí, em seguida, a gente trouxe o Alexandre, que o Alexandre foi quando eu comecei mesmo, tanto que eu tinha medo do que eu tava escrevendo. Eu disse, nossa, será que eu Não. fui pesada demais? Será que não, será que as pessoas não vão gostar? E é tanto que em The Name of Love não tem nada muito pesado, né? E aí, quando foi The Power of Love, eu já trouxe o Luiz Magalhães torturando, arrancando dedos. Acabou, acabou. Os dois Aí já foi era. aí Só, foi só ali que eu disse, foi. agora dá pra dar essa virada. E eu vi que as meninas foi continuando. O que me deu medo foi isso, eu perder as minhas leitoras que estão comigo desde Londres. Eu não quero perder elas. Eu quero escrever para elas também. E pra Então, vir mais situações, e porque, mais. meu, quem não te conhece, eu não sei onde tá vivendo, em qual planeta ela tá habitando ainda pra não conhecer você, porque, pelo amor de Deus, não tem como não Toda conhecer. boba ouvindo isso. Eu fico toda boba, de verdade. Não, Nossa, eu dá um sou frio. muito fã do seu trabalho e a hora que a gente tava começando o podcast aqui, né, eu abrindo tudo, eu falei, não, eu tenho que ter a gatinha que eu fiz, a parceria do WS, que eu amei de paz e foi aonde eu falei, meu Deus, eu li um livro dela, vim pra parceria e foi na hora que eu falei, meu, eu preciso ler todos os outros. Aí eu tive que parar para ler os seus dois últimos livros para voltar para ele. Então foi um negócio assim, eu falei, nossa, mas aqui já tem aqui, já que já tem aqui, que foi É, pra eu você vai ler. contando tudo. É, foi uma maratona, porque assim, eu tinha pegado todos no Kindle. Sim. E eu falei, então vou fazer uma maratona. Aí eu já saía de um, ia pro outro, ia pro outro.
Meu esquema de pirâmide bem pequenininho que só cresce mais. Imagina, que é isso? Mas a gente queria muito te agradecer, eu quero muito te agradecer por ter aceitado estar com a gente nesse podcast. É uma honra ter você com a gente aqui. É uma honra. Foi uma honra pra gente. Como, meu Deus, aqui, ela aqui. Ano que vem vai ser nós, fotinho na Bienal. Por favor! E Nós fale, vamos, porque tem gente que diz que fica com vergonha. Eu digo, não, gente, fala comigo, eu adoro conversar, eu adoro dar você vai ser impossível não me ver, porque eu e a Mari estaremos com uma camiseta escrito Pode Falar. Ai, amei. Nós vamos estar bem assim, caracterizados. E eu estarei com vocês. Pronto. Aí você vai A falar, minha, nossa, eu lembro da é, doida ali. a minha leitora, nossa, eu fui procurar a hashtag, quem me achou foi ela, porque eu procuro você. Maravilhosa. A gente vai bem roxinha lá naquele dia. Vai deixar. E te agradecer muito por ter topado participar, por ter ficado com esse papo maravilhoso com a gente. Agradeço. E a gente já vai marcar outro, com certeza, para os seus próximos momentos, pra gente falar dos darkzinhos, pra gente falar. É, essa transição aí, vamos ver como é que vai. Temos que falar desse também, né? É, Te agradecer e agradecer todo mundo que assistiu nossa live. Vai estar gravada, meu amor, por todas as meninas que não conseguiram assistir. Vai estar aqui no nosso perfil. E também a gente tem X, Tert, YouTube, Spotify. Olha, eu não consigo, eu vou escutando. Então vai, pode então, ir. eu vou mandar para as minhas leitoras. Muito obrigada, meu amor. De verdade. A gente vai marcar com certeza pro próximo. Vai Pode. com certeza. E eu um beijo pra você, meu amor. Muito obrigada pela Obrigada. oportunidade. É incrível ter batido esse papo com vocês. E é muito especial, principalmente agora depois da Bienal. Então, vir com aquela energizada daquilo e bater um papo especial com vocês foi muito, muito legal. Muito obrigada pela oportunidade. É uma honra. Ai, a gente se sente honrada com você. A gente que adora estar com vocês assim, é muito bom ter essa conexão de leitora e autor e saber um pouco mais e arrancar uns spoilers de vocês. A É, gente adora essa parte de eu arrancar uns adorei spoilers. já. A gente adora. Então, quem não viu, tem spoiler aqui, viu? Tem spoiler aqui. Pode vir ver que tem uns spoilers aqui pra vocês. Caramba. Nossa, a senhora já tá assim. Vamos É, conversar. pega aqui as notificações. Você tava dando spoiler, Esté. Não basta o que você já deu na Bienal. Ai, minha linda, muito obrigada. Um beijo e vamos marcar nosso próximo. Tá certo. Tchau. Tchau, Tchau. gente. Boa noite. Ai.